Uma reportagem da Folha de São Paulo revelou que os políticos da família Bolsonaro são donos de 13 imóveis no Rio de Janeiro, avaliados em aproximadamente 15 milhões de reais. São casas e apartamentos localizados em pontos valorizados da capital fluminense, como Copacabana, a Barra da Tijuca e a Urca. Além dos imóveis, os bens dos Bolsonaro, né, incluem ainda carros que vão de 45 a 105 mil reais, um jet ski, aplicações financeiras que chegam aí a 1 milhão e 700 mil reais. A polêmica aqui é, entanto, no caso do pai, né, o Jair Bolsonaro, como os filhos do deputado o Flávio, o Carlos e o Eduardo, eles entraram na política com poucos reais. Além disso, as duas casas no nome da família foram adquiridas em operações obscuras, segundo a apuração da reportagem da Folha de São Paulo, que ganhou uma proporção grande aqui ao longo do dia. Ô Vera, o que você achou dessa reportagem? Você acha que ela pode atrapalhar o potencial eleitoral do Bolsonaro? E qual a avaliação pelo que você leu? Em primeiro lugar, desarmar um discurso que está ganhando força aí nas redes sociais de que existe uma suposta perseguição à família Bolsonaro, tá? Esse tipo de reportagem é mais velho que andar para frente, como diria minha mãe. É levantamento patrimonial de políticos. A Folha, eu já trabalhei lá, tem um departamento para fazer isso. Tem pessoas que fazem esse levantamento, cotejam as declarações de renda dos políticos que eles são obrigados a apresentar em anos eleitorais com o que existe em seu nome nos cartórios de registro de imóveis. Foi dessa maneira que a própria Folha derrubou o Antônio Palocci. Vamos lembrar, o Palocci tinha um apartamento aqui perto da rádio, num valor muitíssimo acima dos seus vencimentos como ministro, e ficou provado que ele usava aquela consultoria fajuta dele, que nada mais era do que lobby, para fazer ganho de patrimônio. E ele está preso hoje em dia. Então, não é uma novidade, é uma obrigação do jornalismo verificar a evolução patrimonial dos políticos como um todo. Fez isso com o Lula. Assim se descobriu o imóvel no Guarujá. Foi uma reportagem do jornal O Globo que descobriu que o Lula tinha uma preferência de compra num condomínio do Guarujá, que depois foi trocada por uma cobertura. Então não tem nenhum estardalhaço em torno disso. Jornalismo básico, políticos são obrigados a fornecer a sua declaração de renda. Esse mimimi com que a família Bolsonaro está respondendo, a reportagem ganhando tempo, essa reportagem é desde ontem, eles ainda não explicaram, agora a Folha colocou 32 perguntas que encaminhou a família desde ontem e não foram respondidas, coisas bem básicas e coisas bem diretas, não tem ilações, não tem acusações. Como que uma casa comprada por 540 mil por um proprietário e que depois a reformou, poucos meses depois foi vendida por 400 mil reais para o Jair Bolsonaro, numa época de boom de imóveis, boom imobiliário, na Barra da Tijuca? Não se respondeu. Por que mesmo tendo imóvel em Brasília, Bolsonaro e seu filho, deputado federal, usam o auxílio moradia? 6.167. Algo que é super criticado por esse pessoal que faz da ética, da defesa da ética, a sua bandeira. Portanto, não há que se ter mitos na política. Os políticos têm que ser submetidos ao escrutínio do jornalismo, dos eleitores e da população. É bom para que não haja mitos, para que todos sejam tratados da mesma maneira. Andreasa, o que você achou aí da reportagem? Eu acho que é jornalismo, como a Vera disse. E por hora, papel jornalístico, um levantamento patrimonial. O patrimônio existe, né? Tudo o que está ali existe. É de propriedade do Bolsonaro e dos filhos. Não é calúnia. Tá? E os valores são conhecidos, a declaração de quanto valeu, de quanto foi colocado, de quanto foi apresentado, inclusive para a geração do ITBI, do Imposto sobre os Imóveis, e existem todos os parâmetros de evolução de preço de imóvel para fazer as comparações. Não se fez nada além de jornalismo necessário, e o mesmo deve ser feito com todos os candidatos. Todos devem passar por esse tipo de levantamento e todos passarão. É assim que se dá o jogo. De modo que eu não entendo a reação, primeiro o silêncio dos Bolsonaro, o silêncio público em relação ao levantamento desse patrimônio, e a reação violentíssima dos bolsonáticos, como eu os chamo, ainda em defesa do tal mito. Né? Então, o que me parece verdadeiramente importante ressaltar é o seguinte: não há
nesse levantamento nenhuma prova de ilícito cometido pelos Bolsonaro. Tá? Isso é muito importante deixar claro. Não há. O que me parece curioso, aí eu preciso dizer, é que uma família que sempre viveu de atividade pública, no caso do Jair, no Exército, depois como deputado federal, e os filhos, desde que nasceram, né, deputado, vereador, ganhando, portanto, o salário que nós conhecemos, possam ter tido condições de reunir um patrimônio como esse. Talvez seja até bom para os Bolsonaro se eles conseguirem provar que são excepcionais gestores financeiros dos seus ganhos. E com o que eles ganham como políticos, conseguiram amealhar esse patrimônio. Por isso, seria muito importante, urgente, que eles respondessem aí sim as 32 perguntas a que a Vera fez referência, apresentadas pela Folha hoje. Estão lá no site. São pertinentes, fazem todo sentido, são questões óbvias, cuja resposta clara, transparente, é obrigação de um representante público. No caso do Bolsonaro, um dos principais sustentáculos da bandeira da ética, da moralidade, da não corrupção, maravilha, ele responder isso e se mostrar distante das insinuações possíveis a partir dessa matéria é maravilhoso. Então eu espero que os Bolsonaro, os 4, né, o pai e os 3 filhos, respondam essas questões com urgência e esclareçam para a sociedade, inclusive para os seus eleitores, que realmente o Bolsonaro é um mito. Mito da gestão do próprio patrimônio. Maravilhoso. Sabe multiplicar, é bom para o Brasil. De repente, não precisa nem de ministro da Fazenda. Ô Madu, o que você pensa a esse respeito, já colocando aí o que disseram a Vera e o Andreasa? Pois é, o mito começa pelo patrimônio do Bolsonaro, né? Até que ponto é verdade, né? Até que ponto o mito não mente sobre a questão do seu patrimônio. Mas vamos começar por isso. O Jair Bolsonaro, como todo político tradicional brasileiro, esses que a gente quer justamente tirar, empregou, arrumou vaga na política para todos os filhos, inclusive a ex-mulher, né, que era deputada estadual aqui no Rio de Janeiro, a Rogéria Bolsonaro. Depois que separou, acho que ela abandonou também a política. Mas os filhos, eu acho, se não muito me engano, a carteira de trabalho deles é mais virgem que a Madre Teresa de Calcutá. O Jair Bolsonaro, que eu saiba, saiu do Exército para a vida política. Ao que eu saiba também, militar no Brasil não ganha mal. E é o seguinte, pessoal, homem público, mulher pública, pessoa pública tem que ter a vida transparente, mais transparente que vestido da Luma de Oliveira. Não pode esconder nada, não tem por que esconder, mesmo porque tem que acabar com essa história de carreira política ser forma de enriquecimento. Principalmente enriquecimento ilícito, né? Porque nunca vi nenhum político, né, ficar, através da atividade política, ficar rico, através da atividade política, se não por meios transversos, ilegais. Veja-se Lula, né? Vamos no outro extremo, veja o Lula, por exemplo, aqui muita gente nas nossas redes sociais, aí o Renan e o Alckmin, não importa, é Renan, é Alckmin, é todo mundo que se propõe a ter vida pública, tem que ter a vida pública escarafunchada mesmo e tem que prestar contas do todo o seu patrimônio e de onde vem e para onde vai o seu dinheiro. Agora, esse tipo de repercussão que está dando aí, elevadíssima e tal, quentíssima, vai mostrar o tom da campanha que ainda nem começou, né? Vai ser uma campanha em que é banho de tarado, né? O sabonete no chão e todo mundo encostado na parede. Me espanta muito o comportamento dos... Diga. Fala, Vera, depois eu falo. Não, depois eu falo. Não, que me espanta muito o comportamento dos seguidores de alguns políticos que vestem a camisa como se fossem da família, eles próprios, do político. Depois se dizem, ai, tô tão decepcionado, não imaginava. As pessoas, quando a Dilma entrou na linha do impeachment, usavam a camiseta. A culpa não é minha, eu votei no Aécio. Depois descobriu-se o que se descobriu sobre o Aécio. Essas camisetas viraram pano de chão sem que você não soubesse mais quem foi que usou o raio da camiseta.
Agora as pessoas ficam isso, bolsomito, bolso isso, bolso aquilo. Mas as mesmas pessoas que acham um absurdo você cobrar de um deputado federal e de seus filhos, deputados e vereador, que expliquem a sua evolução patrimonial, falam, e os filhos do Lula? Fizeram isso com os filhos do Lula. São réus os filhos do Lula. O Lula é réu, o Lula é condenado justamente por uma questão envolvendo uma evolução patrimonial não explicada, uma ocultação de patrimônio. Então, os 2 pesos e 2 medidas no Brasil são uma coisa que foge à minha compreensão lógica, porque aqueles que pretendem votar num candidato deveriam ser os primeiríssimos interessados em saber tudo a respeito da vida desse candidato. O senhor Flávio Bolsonaro, por exemplo, deputado estadual na ínclita Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, consta no levantamento da Folha que ele comprou no mesmo dia 5 salas comerciais num condomínio ali na Barra da Tijuca, cujo memorial nem tinha sido lançado pela construtora. Qualquer um que fosse, ou outra pessoa falando, teve informação privilegiada. Como é o filho do mito, as pessoas preferem fazer ouvidos moucos, fingir que não viram. Olha, eu acho que na rede social ficar bradando é uma coisa, mas no íntimo, quando a pessoa deita a sua cabeça no travesseiro, ela deve pensar, será que eu estou endeusando erradamente algum político? Eu acho que é um dever de todo mundo que almeja a maioridade política e institucional do país. Fala, Andreasa. Só uma frasezinha aí. É melhor Jair se explicando. Foi boa. Esse trocadilho boa. vai se proliferar até outubro, isso em mil. Foi boa.